Aquário, a lua em Libra amanhã não se trata de emoções fortes. Trata-se do retorno do equilíbrio. Mais especificamente, do equilíbrio em áreas onde você deu mais do que recebeu. Algo que parecia injusto está se resolvendo silenciosamente. Essa mudança não é estrondosa, mas é real. Você pode não presenciar um grande momento. Não haverá um anúncio bombástico, nenhuma confissão repentina, nenhum pedido de desculpas exatamente como você gostaria. Em vez disso, ela se manifestará em pequenas mudanças. Um tom de voz diferente, uma mudança em quem exerce influência, uma situação começando a pender a seu favor sem que você precise lutar por isso. Esse é o tipo de justiça que Libra traz. É calma, precisa e inevitável. Para Aquário, isso é importante porque você costuma ser a pessoa que mantém as coisas funcionando, permanecendo emocionalmente distante, deixando pequenas coisas passarem, escolhendo a lógica em vez de reagir. Com o tempo, isso pode criar um desequilíbrio onde seu esforço, sua perspicácia ou sua paciência não são vistos ou apreciados. A lua em Libra amanhã começa a corrigir isso. Alguém começa a enxergar o que antes não percebia. Uma situação que beneficiou mais os outros do que você começa a se equilibrar. Aquilo que você sentiu silenciosamente ser tirado de si, sua voz, sua influência, seu tratamento justo começa a retornar. Não porque você pediu, não porque se explicou, mas porque o equilíbrio não pode permanecer desequilibrado para sempre. Permaneça no momento presente. Mantenha-se neutro. Deixe que a balança do equilíbrio se mova por si só. A primeira parte explica por que a lua em Libra afeta Aquário fortemente. Libra e Aquário são ambos signos de ar, e isso é mais importante do que muitas pessoas pensam. A energia do ar não se manifesta por meio de explosões emocionais ou brigas dramáticas. Ela se manifesta por meio da consciência, da perspectiva e da correção. Portanto, quando a lua transita por Libra, a mudança não é ruidosa. Ela é precisa. Esta não é uma lua que cria caos. É uma lua que realinha as coisas que se desviaram do centro. Libra rege a equidade, a justiça e a troca igualitária. Em sua essência, a energia de Libra trata do equilíbrio. Não do equilíbrio emocional, mas do equilíbrio estrutural. Quem deu mais? Quem se beneficiou mais? Onde a balança pendeu sem que ninguém percebesse? Aquário sente essa lua fortemente porque você naturalmente opera à frente do momento presente. Você percebe padrões com antecedência. Você entende sistemas, dinâmicas e resultados a longo prazo antes dos outros. Por causa disso, você frequentemente recua em vez de avançar. Você espera. Você observa. Você deixa as coisas se desenvolverem. Mas essa paciência pode criar desequilíbrio. Com o tempo, Aquário pode se encontrar em situações onde seu esforço não foi correspondido, onde sua perspicácia foi usada, mas não reconhecida, e onde seu ponto de vista foi ouvido, mas não respeitado. Não porque os outros tivessem a intenção de ser injustos, mas porque você não exigiu reconhecimento imediato. A lua em Libra ilumina exatamente essas lacunas. Essa influência não se trata de confronto emocional. Trata-se de responsabilidade silenciosa. Libra não acusa, corrige. Traz consciência para onde a troca se tornou desigual e permite que a estrutura se ajuste. Você pode notar que as pessoas estão repensando sua posição em relação a você. Decisões que pareciam definitivas começam a se flexibilizar. As conversas mudam de tom sem motivo aparente. Isso não é coincidência. É a energia do ar recalibrando o sistema. Essa lua funciona especialmente bem para Aquário porque fala sua língua. Ela não pede que você reaja emocionalmente ou se explique repetidamente. Ela simplesmente traz de volta o equilíbrio através da clareza. O importante é entender o seguinte: você não precisa fazer nada para iniciar essa mudança. Sem pressionar, sem provar nada, sem se defender. A energia da lua em Libra funciona quando você permanece neutro, centrado e observador. Quanto mais você resistir à tentação de se envolver, mais rápido o desequilíbrio se corrigirá. Não se trata de vencer, mas sim de alinhamento. E quando o alinhamento retorna, o que foi negligenciado naturalmente encontra o caminho de volta para você. A segunda parte esclarece o que foi tirado de você.
Para sermos claros desde o início, não se trata de um objeto físico. Nada foi roubado de você de uma forma que pudesse ser apontada ou comprovada com documentos. O que foi tirado de Aquário foi mais sutil e, por isso, mais fácil de passar despercebido pelos outros. Foi o crédito que silenciosamente foi para outra pessoa. Foi a justiça emocional, onde você ofereceu compreensão, paciência e espaço, mas não recebeu o mesmo em troca. Foi o respeito que foi se dissipando lentamente à medida que sua calma era confundida com concordância. E em alguns casos foi a sua posição de direito não por incapacidade, mas por não ter lutado para mantê-la. Aquário não perde de forma estrondosa. Perde-se ao recuar, ao escolher a paz em vez do conflito, ao acreditar que o equilíbrio se restabelecerá sozinho, sem a sua ajuda. Na maioria das vezes essa escolha é proposital. Você enxerga o panorama geral. Você entende a importância do tempo. Você sabe que reagir emocionalmente pode arruinar resultados a longo prazo. Então, em vez de reagir, você se mantém neutro. Em vez de confrontar, você observa. Em vez de exigir justiça, você confia que o sistema se corrigirá sozinho. Mas a neutralidade, quando mantida por muito tempo, pode ser mal interpretada. Os outros podem pensar que você não é afetado. Podem pensar que você não se importa. Podem pensar que você se contenta com menos. É aí que o desequilíbrio se forma. Você não perdeu porque estava errado. Você não perdeu porque lhe faltava valor. Você perdeu porque absorveu silenciosamente o desequilíbrio, acreditando que a clareza acabaria por se manifestar por si só. E é exatamente isso que a Lua em Libra percebe. A energia de Libra não reage ao ruído. Ela reage à desproporção, onde dar foi mais do que receber, onde a justiça se perdeu sem que ninguém a dissesse, onde o silêncio permitiu que outros se beneficiassem mais do que deveriam. Esta lua não lhe pede para olhar para o passado ou reabrir antigas discussões. Ela não exige confronto ou explicação. Em vez disso, ela destaca o desequilíbrio em um nível estrutural, o tipo de desequilíbrio que não consegue mais se sustentar. Você pode sentir isso como uma pequena mudança interna antes que qualquer coisa mude externamente. Uma sensação de que algo não lhe pertence mais. Uma compreensão silenciosa de que você não precisa mais compensar as coisas. Esse é o início da correção. O que foi tirado não se perdeu para sempre. Estava desalinhado. E sob a lua em Libra, o alinhamento começa a retornar. Calmamente, precisamente sem que você precise pedir. A terceira parte discute porque o retorno não aconteceu antes. Para Aquário, o timing raramente é um acidente. Sua energia não se apressa em corrigir o desequilíbrio no momento em que ele aparece. Em vez disso, ela espera. Ela observa. Ela deixa as situações se desenvolverem até que os padrões se tornem inegáveis. Aquário tende a se conter até que a verdade se torne óbvia. Não apenas para você, mas para todos os envolvidos. Você entende que reagir muito cedo geralmente cria mais confusão do que clareza. Então, você dá espaço às coisas. Você deixa as ações se repetirem. Você permite que as pessoas mostrem seu verdadeiro eu através do que fazem consistentemente, não através do que dizem. Esse período de espera pode ser desconfortável. Pode ter parecido que nada estava acontecendo. Pode ter parecido que a justiça estava sendo ignorada. Pode ter feito você se perguntar silenciosamente se manter neutro foi um erro. Mas a demora não foi uma punição. Foi a construção de evidências. Cada esforço não correspondido, cada contribuição ignorada, cada vez que sua perspectiva foi descartada, adicionou peso ao desequilíbrio. A energia de Libra precisa de contraste para funcionar corretamente. A balança não pode se corrigir até que a diferença entre dar e receber esteja clara. É aqui que muitas pessoas interpretam mal a justiça. Eles esperam que a restauração chegue emocionalmente por meio de um pedido de desculpas, validação ou reconhecimento no momento certo. Mas Libra não restaura com base na emoção. Restaura com base em causa e efeito. Aquário entende isso naturalmente. Você sabe que a verdadeira correção só acontece quando os sistemas não conseguem mais justificar seu desequilíbrio.
Quando os padrões se repetem o suficiente, a responsabilidade não precisa mais ser discutida. Ela se torna clara por si só. É por isso que o retorno não poderia ter vindo antes. Se tivesse vindo antes, teria sido temporário. Se tivesse vindo durante a confusão, teria sido questionado. A demora garantiu que quando o equilíbrio começar a mudar agora, isso aconteça com estabilidade. Sob a lua em Libra, o sistema reconhece no que se apoiou sem dar o devido valor. Não porque você exigiu reconhecimento, mas porque a falta de equilíbrio se tornou visível demais para ser ignorada. Você pode notar que as pessoas estão repensando suas escolhas. Você pode sentir uma mudança na forma como as situações são vistas ou como as decisões são tomadas. Isso não é coincidência. É consequência. O importante para Aquário é não ver a espera como uma perda. Você não estava sendo ignorado. Você estava sendo posicionado. E agora, com a energia de Libra em ação, as evidências que vinham se acumulando silenciosamente começam a falar por si mesmas. O equilíbrio não retorna de uma vez, mas quando retorna, se mantém. A quarta parte explica como o retorno realmente acontece. Se você espera um momento dramático, não é este. O retorno sob a lua em Libra não se dá por meio de pedidos de desculpas repentinos ou confissões emocionais. Ninguém aparece do nada admitindo que estava errado. Não há reconhecimento público ou grandes explicações para validar o que você já sabia. Não é assim que o equilíbrio funciona. Em vez disso, a correção se manifesta de maneiras mais silenciosas e significativas. Você pode notar alguém repensando sua posição. Não porque você o confrontou, mas porque sua postura não se sustenta mais. Uma decisão que parecia definitiva começa a se suavizar. Uma conversa recomeça sem que você a inicie. Uma porta que se fechou silenciosamente se abre novamente sem resistência e sem a necessidade de negociação. É assim que Libra restaura o equilíbrio. O reconhecimento pode surgir sem qualquer cerimônia. Sua opinião é repentinamente solicitada. Seu papel é gentilmente restabelecido. O valor que você sempre trouxe se torna visível não por meio de elogios, mas por meio da inclusão e da influência. Essas mudanças podem parecer quase acidentais, mas não são. A energia de Libra não funciona por meio da expressão emocional. Ela funciona por meio do ajuste. Quando algo permanece em desequilíbrio por muito tempo, a estrutura se corrige. O excesso cede. O que foi negligenciado retorna ao seu devido lugar. O importante aqui é a contenção. Aquário não precisa perseguir esses momentos nem se apressar em explicá-los. No momento em que você tenta forçar um significado ou exigir clareza, você interrompe a correção natural. Libra funciona melhor quando você permanece observador, não reativo. Você saberá que o retorno está acontecendo porque não há sensação de caos. Não há pressa, adrenalina ou pico emocional. Em vez disso, há uma sensação de alinhamento calmo, como algo deslizando silenciosamente de volta ao seu devido lugar. Esse é o sinal. O universo não anuncia justiça. Ele não pede sua aprovação. Ele não se justifica. Ele simplesmente corrige o que saiu de proporção. Sob esta lua em Libra, o retorno se manifesta como acesso restaurado, influência renovada e troca equilibrada. Não porque você exigiu, mas porque o desequilíbrio não pode continuar para sempre. Deixe as coisas se desenrolarem em seu próprio ritmo. Observe o que se reabre sem esforço. Preste atenção ao que retorna sem explicação. É aí que a verdadeira mudança está acontecendo. A quinta parte aborda os relacionamentos. Em relacionamentos, Aquário costuma liderar com compreensão. Você ouve mais do que fala. Dá espaço em vez de pressionar. Escolhe clareza e lógica em vez de escalada emocional. E por isso, geralmente é você quem mantém a estabilidade quando os outros reagem impulsivamente. Mas essa força pode silenciosamente se transformar em desequilíbrio. Com o tempo, Aquário pode se ver oferecendo mais compreensão do que recebe, aceitando menos do que merece e evitando confrontos para manter a paz. Não porque tenha medo de conflitos, mas porque não vê valor em repetir conversas que já deveriam ser compreendidas. Você presume que a justiça se corrigirá sozinha.
Às vezes se corrige, às vezes não, pelo menos não imediatamente. Quando uma pessoa consistentemente oferece mais paciência emocional, flexibilidade ou perspectiva, a dinâmica começa a se inclinar. O outro lado pode se beneficiar sem perceber que está recebendo mais do que dando. O poder muda sutilmente não pelo controle, mas por um desequilíbrio tácito. É aí que a Lua em Libra entra em cena. A energia de Libra restaura o equilíbrio ajustando a própria dinâmica. Ela altera o poder sem confrontos. Isso mostra quem estava se beneficiando demais, não por meio da culpa, mas sim pelas consequências. As situações começam a parecer diferentes. Os papéis se alteram. As expectativas se reajustam. E a influência emocional retorna silenciosamente ao seu devido lugar. Você pode notar alguém se tornando mais atencioso sem que seja solicitado. Pode sentir uma mudança em quem inicia o contato ou quem busca reafirmação. Em alguns casos, o distanciamento surge não como punição, mas como recalibração. Esse distanciamento é importante. Libra não força a proximidade quando o equilíbrio está comprometido. Permite espaço para que cada lado possa sentir o peso da troca. Quando uma pessoa está carregando mais peso, o sistema se corrige naturalmente, redistribuindo o esforço. Para Aquário, isso significa que você não precisa explicar o que foi injusto. Você não precisa justificar suas necessidades ou revisitar conversas antigas. O desequilíbrio se torna claro por si só quando a balança começa a se equilibrar. O que retorna não é o controle, mas a influência emocional. A confiança tranquila de saber que você não precisa mais se esforçar demais para manter uma conexão. O alívio de ser correspondido sem precisar pedir. Você não precisa exigir justiça. Você não precisa confrontar ou corrigir. Sob a Lua em Libra, o equilíbrio surge naturalmente. E quando isso acontece, os relacionamentos se estabilizam em um nível mais saudável ou revelam exatamente onde não conseguem mais se sustentar. De qualquer forma, a correção é benéfica. A sexta parte aborda trabalho, reputação e posição social. A Lua em Libra tem um peso especial quando se trata de trabalho, reputação e como você é visto dentro de um grupo ou sistema. Isso é especialmente relevante para Aquário, porque suas contribuições são frequentemente estratégicas e não óbvias. Você traz ideias, estrutura e pensamento a longo prazo, coisas que nem sempre recebem reconhecimento imediato. E quando esse reconhecimento demora, um desequilíbrio se forma silenciosamente. Esta Lua é especialmente forte para restaurar o que estava faltando nos espaços profissionais e sociais para ser levado a sério, recuperar influência e ter sua presença reconhecida sem que você precise afirmá-la. Libra rege a percepção, como os papéis são atribuídos, como as vozes são ponderadas e quem é visto como essencial. Se você foi ignorado, subestimado ou sutilmente marginalizado, preste atenção nos próximos dias. As perspectivas começam a mudar, muitas vezes mais rápido do que você espera. Alguém começa a consultá-lo novamente. Sua opinião tem mais peso nas decisões. Um papel ou responsabilidade que havia se perdido começa a retornar. Isso não acontece porque você de repente fala mais alto ou trabalha mais. Acontece porque o desequilíbrio se torna impossível de ignorar. Quando uma pessoa contribui consistentemente com conhecimento ou estabilidade sem reconhecimento, o sistema eventualmente revela sua fragilidade. A energia de Libra corrige isso restaurando a simetria. Aquário não precisa justificar seu valor sob esta Lua. As evidências já existem. Padrões repetidos de confiança falam mais alto do que qualquer explicação. E quando esses padrões atingem um ponto de inflexão, o reconhecimento surge naturalmente. Você também pode notar uma pequena mudança na forma como os outros interagem com você socialmente. Mais respeito no tom de voz, mais reflexão antes de tomar decisões, menos rejeição da sua perspectiva. Essas não são mudanças aleatórias, são recalibrações. A chave durante esta fase é a contenção. Evite a tentação de exagerar seu papel ou reivindicar espaço de forma agressiva. Libra restaura o equilíbrio melhor quando você permanece calmo e neutro. Deixe que os outros cheguem a essa conclusão por conta própria.
Quanto mais natural for sua presença, mais nítido será o contraste. O que retorna sob esta lua não é a validação pela validação em si, mas sim a influência. A capacidade de moldar resultados novamente sem precisar enfrentar resistência. É assim que o equilíbrio retorna às estruturas profissionais e sociais de forma silenciosa, decisiva e duradoura. Quando o reconhecimento retorna dessa forma, ele perdura porque é construído sobre a clareza, não sobre o confronto. A sétima parte explica por que Aquário não deve assumir a liderança agora. Esta parte é muito importante. Sob a lua em Libra, o instinto de intervir, esclarecer ou corrigir pode, na verdade, ser contraproducente. Especialmente para Aquário, sua tendência natural é perceber o desequilíbrio precocemente e querer corrigi-lo com eficiência. Você vê onde as coisas saíram do controle e sabe exatamente o que poderia consertar. Mas esta lua não responde à intervenção. Ela responde à quietude. Se você busca resultados imediatos, você reduz o espaço que Libra precisa para se reequilibrar. Se você confronta as situações diretamente, você desvia o foco da estrutura para a emoção. Se você explica demais sua posição, você remove o contraste que permite que o desequilíbrio se torne visível. Em outras palavras, quando você age muito rápido, você interrompe a correção. A energia de Libra funciona por meio da comparação. Ela revela o desequilíbrio permitindo que ambos os lados sejam vistos plenamente como são. Quando Aquário permanece neutro, a diferença entre quem deu mais e quem se beneficiou mais se torna inegável. Isso não é passividade. É precisão. A neutralidade é o que permite que a balança se mova livremente. No momento em que você aplica pressão, o sistema se adapta e a correção fica atrasada ou distorcida. Libra precisa de espaço para observar, não de resistência para combater. Você pode sentir um impulso interno de esclarecer as coisas, especialmente se tiver sido mal interpretado ou ignorado. Resista a esse impulso. A clareza virá, mas não por meio de explicações. Ela vem através da exposição de padrões. Quando você para de compensar, os outros sentem a mudança. Quando você para de tomar a iniciativa, as dinâmicas se revelam. Quando você para de amenizar as coisas, o desequilíbrio surge naturalmente. É aí que a correção acontece. Para Aquário, isso pode parecer desconfortável porque você está acostumado a operar com base na consciência e na lógica. Mas esta fase exige confiança no tempo certo. Você já fez a parte que importa. Você se fez presente consistentemente. Você contribuiu incondicionalmente. Você se manteve fiel aos seus valores. Agora o sistema tem informações suficientes. A energia da Lua em Libra entra em ação quando os dados estão completos. Ela não precisa dos seus comentários. Ela precisa da sua serenidade. Deixe as pessoas chegarem às suas próprias conclusões. Deixe as situações mostrarem sua verdadeira estrutura. Deixe as decisões revelarem quem estava confiando em quem e em quem. O retorno que você espera não vem pelo esforço. Ele vem pela permissão. Mantenha-se centrado. Mantenha-se observador. Deixe a balança se mover sozinha. É assim que o equilíbrio se restaura e é por isso que essa correção dura. A oitava parte descreve os sinais de que o retorno já começou. Uma das coisas mais importantes a entender sobre uma correção lunar em Libra é que ela raramente se anuncia. Não há um ponto de partida claro, nenhum sinal óbvio que diga, é isso aí. Em vez disso, o retorno começa sutilmente. E se você estiver atento, os sinais já estão lá. Você pode notar o silêncio de alguém que costumava controlar a dinâmica. Não se trata de evitar ou de entrar em conflito, apenas de uma notável ausência de controle. A pessoa que antes conduzia as conversas, as decisões ou o tom emocional não exerce mais a mesma influência. Ela fala menos, hesita mais. E sem dizer nada, o equilíbrio começa a mudar. Esse silêncio é significativo. Outro sinal é a clareza repentina. Não se trata de novas informações, mas de uma compreensão mais clara de por que as coisas se desenrolaram da maneira que se desenrolaram. Situações que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Você vê onde o desequilíbrio se formou, onde você se excedeu e onde os outros confiaram nisso sem retribuir.
Essa clareza não parece emocional, parece factual, e é assim que você sabe que é real. Você também pode sentir alívio sem um motivo óbvio. Nada mudou externamente ainda, mas algo se liberta internamente. A pressão para se explicar diminui. A necessidade de manter tudo unido se dissolve. Você para de repassar conversas ou questionar suas escolhas. Esse alívio não é fuga. É a resolução começando em um nível estrutural. A energia de Libra restaura o equilíbrio, estabilizando o sistema primeiro internamente e depois externamente. Quando a tensão interna diminui, é um sinal de que a balança está encontrando seu centro. Novamente, Aquário costuma sentir isso antes de qualquer outra pessoa, porque está sintonizado com padrões subjacentes. Esses sinais não vêm acompanhados de drama, mas sim de uma certeza tranquila. Você também pode notar que as situações não exigem mais sua intervenção constante. As coisas avançam sem que você gerencie o resultado. Decisões que antes dependiam da sua presença começam a se resolver sozinhas. Esse é outro indicador de que o sistema está se corrigindo sem o seu esforço. É importante não ignorar esses momentos só porque parecem sutis. Esta fase não se trata de vitórias visíveis. Trata-se do alinhamento retornando à sua posição correta. Quando você notar esses sinais, não se apresse em rotulá-los ou agir de acordo com eles. Deixe-os se desenvolverem. Quanto mais você permite que o processo continue sem interrupções, mais clara se torna a correção. O que está retornando não precisa de força, precisa de espaço. E sob esta lua em Libra, esse espaço finalmente está se abrindo. A nona parte aborda a lição kármica para Aquário. Cada retorno traz consigo uma lição. E sob esta lua em Libra, a mensagem para Aquário é clara: a justiça não exige autossacrifício. Por muito tempo, você pode ter acreditado que manter o equilíbrio significava absorver mais do que a sua parte. Você amenizava as tensões. Você ajustava suas expectativas. Você aceitava resultados desiguais porque entendia o panorama geral e confiava que as coisas eventualmente se corrigiriam. Essa crença vinha da inteligência, não da fraqueza. Mas com o tempo tornou-se um padrão. Aquário não está aqui para absorver desequilíbrios. Você não está aqui para carregar um peso extra para que os outros se sintam confortáveis. E você não está aqui para manter tudo sob controle às suas próprias custas. A lição kármica desta lua em Libra trata de redefinir o que o equilíbrio realmente significa. A energia de Libra ensina a igualdade, não a resistência. O verdadeiro equilíbrio não é criado quando um lado compensa incessantemente o outro. Ele é criado quando ambos os lados participam honestamente da troca emocional, mental e praticamente. É aqui que a mudança acontece para Aquário. Você começa a perceber que recuar não é abandonar, que neutralidade não é evitar e que permitir que o desequilíbrio se revele é, às vezes, a escolha mais ética. O retorno que você está vivenciando não se trata apenas de recuperar o que foi tirado. Trata-se de libertar-se da crença de que a justiça depende do quanto você está disposto a abrir mão. A energia da lua em Libra corrige essa mentalidade de forma suave, porém firme. Igualdade não é egoísmo. Limites não são punição e equilíbrio não é algo que se conquista com excessos. Você pode notar que à medida que essa lição se consolida, seu comportamento muda sem esforço. Você para de preencher lacunas que não lhe cabem gerenciar. Você resiste à vontade de se explicar quando a clareza já existe. Você permite que os outros o encontrem onde você está ou revelem que não podem. Isso é crescimento kármico. Esta lua não pede que Aquário se torne mais duro ou menos compassivo. Ela pede que você se torne mais preciso, que reconheça quando a harmonia foi confundida com autoaniquilação, que entenda que o verdadeiro equilíbrio inclui suas necessidades, seu tempo e seu valor. Quando essa lição é assimilada, o retorno se estabiliza. O que retorna não escapa mais, pois é sustentado por um novo padrão interno. Você não está mudando quem você é. Você está corrigindo o lugar para onde se posicionou. E sob a lua em Libra, essa correção não é severa. É necessária. A 10ª parte aborda o que não retorna e por quê.
À medida que o equilíbrio se restaura sob a Lua em Libra, é importante compreender que nem tudo volta. Alguns elementos do passado permanecem, e isso não é perda, mas sim alinhamento. Certas dinâmicas não retornarão porque foram construídas sobre o desequilíbrio desde o início. Padrões em que você se ajustava constantemente enquanto os outros permaneciam confortáveis. Situações que exigiam que você se diminuísse para que as coisas funcionassem. Essas estruturas não podem sobreviver a uma recalibração e não foram feitas para isso. Papéis obsoletos também desaparecem. Aquele em que você era o mediador, o solucionador de problemas, o apoiador silencioso ou a voz da razão que mantinha tudo unido. Esses papéis podem ter tido uma função em algum momento, mas limitavam seu alcance. Dependiam de você se manter previsível e complacente. Sob esta lua, esses papéis perdem sua força. Há também situações que dependiam do seu silêncio, onde sua falta de resistência era confundida com consentimento, onde o desequilíbrio persistia simplesmente porque você optou por não interromper o fluxo. Quando você para de compensar, mesmo que silenciosamente, essas situações não conseguem mais se sustentar. E esse é o ponto. Essas coisas não lhe foram tiradas, elas foram libertadas. A Lua em Libra não restaura devolvendo tudo ao que era antes. Ela restaura removendo o que não se encaixa mais em uma troca equilibrada. O que não retorna cria espaço, e esse espaço é necessário para o que retorna. Você pode sentir uma breve sensação de incerteza enquanto esses elementos se dissipam. Isso é natural. Quando estruturas familiares se dissolvem, mesmo as limitantes, a ausência pode parecer estranha. Mas preste atenção ao que substitui esse espaço. Clareza, leveza e um senso de proporção retornam à sua vida. Restauração não se trata de recuperar o passado. Trata-se de corrigir a estrutura para o futuro. O que se foi nunca deveria ter permanecido com você. Exigia muito de você, oferecendo muito pouco em troca. A Lua em Libra simplesmente torna esse desequilíbrio visível e o remove. O que retorna, retorna com estabilidade. O que não retorna deixa você mais leve. Ambos os resultados servem ao mesmo propósito. E é assim que você sabe que a restauração é real. Aquário, sob a Lua em Libra de amanhã. O que retorna não é o caos, mas sim o alinhamento. As coisas não se desfazem. Elas se encaixam silenciosamente. Você não busca justiça. Você não exige explicações. Você testemunha a correção acontecendo em tempo real. Esta fase não se trata de provar seu valor ou revisitar o passado. Trata-se de reconhecer que o equilíbrio não precisa de força para ser restaurado. Quando você se afasta, permanece firme e permite que as coisas se movam naturalmente, o que estava desalinhado encontra o caminho de volta, e o que não se encaixa mais permanece. Isso não é perda. Isso é precisão. Se esta mensagem ressoou com você, considere-a um sinal para permanecer centrado nos próximos dias. Observe o que muda sem esforço. Perceba o que retorna sem questionar. É nessas mudanças sutis que reside o verdadeiro alinhamento.